Olá, uma excelente terça-feira para você em nome do Senhor Jesus. Aqui é Pastor Daniel. Chegamos para esse dia 4 de fevereiro de 2025, ano que nós temos declarado que já é, em nome de Jesus, o melhor ano das nossas vidas. E olha, hoje chegamos aqui com grandes expectativas de viver um grande milagre de Deus nessa terça-feira, né? A semana só está começando e eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós, né? Temos falado muito nesse começo de ano a respeito daquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Temos falado, né, como nós temos que estar atentos aos ladrões de energia, né? Tudo aquilo que tem tirado as bênçãos de Deus das nossas vidas. Temos que estar atentos, né? Às dificuldades, às batalhas, o desânimo, às vezes a tristeza, a mágoa, o ressentimento, às vezes aquela má companhia. Falamos também sobre obedecer a Deus, né? Que é a melhor solução para você que quer ter uma vida abençoada. A palavra de Deus, ela diz, e é isso que o profeta Samuel declara, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas pessoas, infelizmente, preferem o sacrifício, mas a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos obedecer à voz de Deus. Falamos também sobre o desobedecer, né? Assim como obedecer nos traz bênçãos, desobedecer nos traz maldições. E também agora, né, nesta semana, falaremos sobre o revolucionário evangelho de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, a minha pergunta para você é: que evangelho será que nós estamos vivendo? O evangelho segundo o nosso Senhor Jesus ou o evangelho que infelizmente a religião tem criado? Muitas pessoas estão vivendo o evangelho da religião e estão esquecendo de viver o evangelho de Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. O versículo ele vai dizer o seguinte: quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A palavra de Deus, ela está dizendo que o Senhor Jesus, ele está atento, ele observa, ele olha para a multidão ou as multidões que o seguiam. E a Bíblia fala que Jesus, ele tem compaixão. O que é isso, pastor? Jesus, quando olhava para aquelas pessoas, Jesus percebia que aquelas pessoas, elas estavam sedentas, né? Sedentas por uma palavra, sedentas por amor verdadeiro. Jesus percebe que aquelas vidas, né? Que aquelas pessoas andavam aflitas, elas eram oprimidas, as pessoas viviam doentes, as pessoas, né? Elas estavam amarguradas. E o Senhor, então, tinha compaixão para com elas. Da mesma forma, talvez você foi alcançado por esse mesmo evangelho. Eu falava no domingo na nossa igreja, né? Se as pessoas se lembravam de quando o Senhor as alcançou. Quando foi que você foi alcançado? Você lembra do dia em que Deus usou alguém para falar de Jesus para você? Você lembra do dia que Deus usou alguém para poder, usou uma pessoa para poder orar por você, trazer uma palavra para você, pregar esse evangelho? Você lembra da primeira vez que você pisou os pés dentro de uma igreja? Talvez você se sentia, né, aquele patinho feio, fora d'água, talvez excluído de tudo e de todos, mas a graça de Deus, ela te alcançou. É exatamente sobre isso. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus observava as multidões e Jesus notava que aquele povo era um povo sofrido, era um povo aflito e Jesus não os tratava com indiferença. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que da mesma forma que esse evangelho nos alcançou, e nós temos como obrigação de propagar este evangelho. Da mesma forma que você foi visto por Jesus e ele teve compaixão de você usando alguém, colocando uma pessoa na sua vida, colocando uma pessoa no seu caminho, da mesma forma eu tenho obrigação de levar e espalhar esse evangelho para todas as outras pessoas. Eu tenho certeza que onde você mora aí tem pessoas que precisam de uma palavra, de uma oração, que precisam de um homem de Deus, que precisam de uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que no seu local
local de trabalho, local de estudos, né, aonde você convive, na sua comunidade, que alguém aí está sofrendo neste exato momento. Você já parou para pensar que neste exato momento muitas vidas estão sendo ceifadas, né? Muitas pessoas estão morrendo, partindo para uma eternidade e muitas vezes uma eternidade perdida. A palavra de Deus então ela fala o que para nós? Que Jesus, quando olhava para estas pessoas, Jesus tinha compaixão destas pessoas. É sobre isso. A palavra de Deus está nos trazendo hoje o que? Precisamos ter compaixão. Precisamos orar a Deus e dizer: Deus, eu não quero tratar indiferente o sofrimento dos perdidos. Eu não quero tratar indiferente, Senhor, as muitas pessoas que talvez estão se perdendo neste exato momento. O que nós temos que fazer é olhar ao nosso redor e identificar alguém que precisa de amor e de atenção. Ore por esta pessoa e, claro, se possível, demonstre o cuidado de Deus para com ela. Às vezes, meu irmão, minha irmã, é uma coisa tão simples. Eu sempre digo que às vezes um simples Deus ama você pode mudar a história da vida de uma pessoa. Às vezes, tudo que aquela pessoa precisa é de uma atenção. Às vezes é de uma única palavra, às vezes é apenas um sorriso e tudo pode mudar. Eu digo que, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo a religião e a religião nos torna religiosos, a religião nos torna duros, a religião nos torna, infelizmente, frios. A palavra de Deus, ela fala, e pregávamos isso, né, no domingo na igreja, falávamos a respeito da igreja de Laodiceia. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que aquela igreja não era uma igreja nem quente, também não era uma igreja fria, mas era uma igreja morna, era uma igreja que talvez estava estacionada, né? O morno não é nem quente nem frio, mas ele está o quê? Ele um dia talvez foi quente e com o passar do tempo a temperatura foi caindo, e talvez assim nós estamos. Talvez a temperatura foi caindo com o passar do tempo. Talvez nós não estamos queimando mais como deveríamos queimar, falando de Jesus como deveríamos falar, orar como talvez deveríamos orar, pregar como talvez deveríamos pregar. Talvez estamos vivendo uma fase de estagnação. E o Senhor Deus diz, qual é o problema disso? Ele diz, por não ser quente e nem frio, eu vomitar-te-ei. Isso é muito sério. E infelizmente, a palavra de Deus diz que o Senhor rejeitará todos aqueles que se encontram no estado, né, de estar morno, né, estagnação, parados. Meu irmão, se movimente, ore a Deus, fala para Deus: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Nunca se esqueça do que a palavra de Deus ela chama a mim, a você para sermos. A palavra do Senhor ela diz: sou sal da terra, sou luz do mundo. Deus não me deu essa condição por um acaso. Deus não te escolheu por um acaso. Deus levantou você para que da mesma forma que um dia você foi alcançado, o evangelho possa ser propagado através da sua vida. Eu fico pensando, imagine se os nossos irmãos lá de trás da igreja primitiva, se eles talvez tivessem parado, talvez hoje eu e você não seríamos alcançados por causa deste evangelho. Mas não. Eles deram a sua vida, eles pregaram a palavra, eles levaram a palavra adiante, falando de Jesus por todos os cantos, orando, pregando, curando, salvando, e assim a obra de Deus foi feita. Eu digo uma coisa para você, não podemos parar esta obra. Jesus viu e teve compaixão. Que os nossos olhares também sejam olhares de compaixão por todos aqueles que estão perdidos e por aqueles que infelizmente estão partindo. Vamos fazer algo, vamos sacudir este mundo, vamos colocar no coração: Deus, eu vou falar do teu amor para todos aqueles que estão ao meu redor. Pastor, mas eu não sei o que falar. Eu digo sempre o seguinte: nós não necessariamente pregamos a nossa vida, mas podemos testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Pregamos a palavra, mas testemunhando o que nós já vimos, o que vivemos, e Deus, consequentemente, Ele abençoará muitas pessoas apenas por causa do seu testemunho. Eu quero orar por você e pedir a Deus que Deus ilumine a sua semana e que Deus possa te usar poderosamente em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nos achegamos aqui diante do Senhor neste momento de oração. E Deus, o que eu peço ao Senhor agora é: usa-nos para a tua glória. A tua palavra diz que Jesus viu
e teve compaixão daquelas pessoas. Pai, que os nossos olhares também sejam olhares de amor, de compaixão, por todos aqueles que sofrem, que padecem, que necessitam de ajuda e de cuidado. Assim como um dia, Deus, eu fui cuidado. Esta pessoa que está me ouvindo, ela foi cuidada, ela recebeu atenção, ela recebeu amor, ela recebeu oração, ela recebeu palavras. E, Pai, a vida dela mudou a partir do momento que ela abriu o coração para o Senhor. Pai, quantas pessoas talvez neste exato momento estão precisando de uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai edificar a vida dela, Senhor. E muitas vezes nós estamos nos calando. Meu Deus, fazemos vistas grossas, Pai, diante do cenário a qual o mundo está vivendo. Mas a palavra de Deus diz que a ardente expectação do mundo espera ver a manifestação dos filhos de Deus. Pai, que nós possamos ser esta revolução, Pai, que nós possamos de verdade pregar o evangelho e, meu Deus, e que vidas sejam transformadas. Não queremos apenas, meu Deus, estar dentro da igreja, mas queremos ser a igreja lá fora, pregando, curando, abençoando, assim como o Senhor nos ensina, assim como o Senhor nos manda fazer. Pai, então dê para esta pessoa discernimento, entendimento, sabedoria, ousadia, e que ela possa ser usada hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma coisa eu digo para você, nenhuma habilidade te falta. O Senhor, Ele está com você, Ele está na sua vida e, consequentemente, pode ter certeza que, através de você, muitas coisas Deus vai fazer para a glória dEle. Lembrando que tudo é para a glória de Deus, nada é para nós. Mas Deus vai te usar, Deus te capacitou, pode ter certeza, Ele já te qualificou para você ir espalhar o Evangelho para todos aqueles que precisam. Que Deus abençoe a sua terça-feira e, olha, essa semana falaremos muito sobre este Evangelho revolucionário. Que Deus abençoe você, fique na paz e tchau!